Bola na Torre. Oferecimento. Tudo Aqui Tem. Quer vender ou comprar? Tudoaquitem.com.br. Draft. Pecado é escolher outra. Biscoitos Trigolino. Nada vai estragar o seu dia. Laboratório Amaral Costa. Uma história de carinho com você. E Big Ben. Porque sua saúde é um Big Ben. Alô, amigos do esporte, sejam bem-vindos ao Bola na Torre de hoje. Estamos aqui com os companheiros Valmir Rodrigues e Gerson Nogueira e recebendo com muita alegria André Cavalcante, atual presidente do Clube do Remo e candidato à reeleição. É o cabeça de chapa, a Chapa 20, representada por André Cavalcante. Como fizemos no domingo passado, este primeiro bloco no Bola na Torre vai ser exatamente com o objetivo de ouvir as propostas e todo o trabalho que a Chapa 20 pretende desenvolver à frente do Clube do Remo se ganhar a eleição do próximo sábado. André, obrigado pela presença. E a primeira pergunta é a seguinte: quais são as propostas? O que é que a Chapa 20 apresenta para o associado do clube buscando uma nova oportunidade para gerir o Clube do Remo? Um grande abraço, obrigado pela presença, André. Obrigado, Guerreiro. Inicialmente gostaria de agradecer a oportunidade que a RBA mais uma vez está nos dando de falar com a comunidade azulina, com o nosso torcedor, com o nosso associado e esclarecer os pontos que nós temos em relação à questão dessa reeleição. Inicialmente a gente tem que dizer, pela complexidade do clube, que falar de todas as propostas de forma extensiva aqui seria muito demorado. Então a gente trabalha em 3 pilares inicialmente, que é a retomada, a continuidade dessa reforma administrativa e financeira. O segundo pilar é a formação de um time competitivo, que a gente tem que partir sempre da premissa que o Remo tem que ser protagonista em todas as competições que ele participa. E a terceira, inclusive com vários aspectos envolvendo entre eles o financeiro e o próprio desportivo, é a reconstrução, a retomada, a reutilização do Baenão. Então esses são os 3 pilares que nós iremos trabalhar dessa nova gestão, se Deus quiser, e caso os nossos associados nos dê esse privilégio de sermos reeleitos presidente do Clube do Remo. E, André, um dos grandes problemas das últimas gestões no Remo tem sido o acumulado de dívidas trabalhistas. Como nesta nova gestão você, a diretoria, pretende trabalhar para tentar equacionar isso em níveis, digamos, mais suportáveis para o clube e sem, digamos, pagar o passado e esquecer de pagar o presente, com aquelas crises por atraso de salário? Perfeito, Gerson. Na verdade, essa questão do trabalhista é algo que nos incomoda muito, né? Nós temos 2 saídas para isso. A primeira é manter, de qualquer forma, esses acordos, esse conjunto de atos que nós acabamos desenvolvendo ao longo do tempo, que fez com que nós conseguíssemos controlar essa dívida no termo do seu passivo, o pagamento do seu passivo, para que nós não possamos correr mais risco de perder patrimônio, por exemplo. O segundo é tentar estancar, de qualquer forma, que novas ações aconteçam, né? Nessa nossa gestão mesmo, que nós saímos da Série C no finalzinho de setembro para o início de agosto, com muito esforço a gente tem elaborado acordos com os atletas para que a gente não chegue ao ponto deles entrarem com ações na Justiça do Trabalho. Alguns atletas tiveram a paciência, a gente está honrando, está tentando pagar com todas as dificuldades financeiras que o clube passa, esses acordos que foram tabulados. Outros já não tiveram paciência e aí ingressaram na Justiça do Trabalho. Mas eu entendo que isso é um processo. Na verdade, nunca se foi prometido que nós iremos chegar com uma varinha de condão e resolver num passe de mágica todos os problemas do Remo. Eu acredito que a gente tem que ter fluxos, ter métodos para que a gente possa controlar isso. Entre eles, essa questão de desenvolver outras estratégias financeiras para que a gente consiga ter o dinheiro para sempre deixar em dias o clube. Logicamente que não foi possível nesse primeiro momento, até não seria muito complicado, apenas 9 meses, fazendo com que nós não possamos mais atrasar salários e, por consequência, estancar essas novas ações e execuções que virão pela frente. Então, em termos de dívida trabalhista, é isso. Manter a qualquer custo os nossos acordos e honrar os salários para que nós não tenhamos mais esses problemas de ações e, por conventura, execuções trabalhistas. André, quando você chegou à presidência do Remo há pouco tempo, viu as dificuldades, todos nós sabemos, mas quem chega para gerir uma equipe como o Clube do Remo e que senta lá sabe melhor, muito melhor do que a gente. E a gente percebe que a dificuldade de se administrar um clube como está o Clube do Remo, ela é muito complicada.
Na virada do ano vai ser mais complicado, tem que montar time, tem que honrar os compromissos e tal. O que dá em 2 anos, caso você seja reeleito, o que dá para avançar em termos administrativos dentro do Clube do Remo? Olha, Valmir, você tem razão. É muito diferente você, quando está fora do contexto, está fora de ser o dono efetivo da caneta, para quando você passa a ser o administrador do clube. Eu vou dar um exemplo muito claro. Quando nós recebemos o clube no dia 25 de janeiro desse ano, nós já encontramos uma equipe formada que, mesmo que a gente tenha participado, você não detém o poder praticamente para fazer aquilo totalmente da sua vontade, do jeito que você quer. Só para você ter uma ideia, nós já, dentro da folha que a gente já encontrou, 3 atletas apenas representavam mais de 100 mil reais. Eu entendo que o Remo não tem condições de ter no seu elenco atletas acima de 30 mil reais de salário, nós tínhamos isso. Então foi muito complicado. Nós já herdamos um elenco praticamente formado e com uma folha bem superior da que nós imaginamos que ela deve ser a folha da realidade do Clube do Remo. Eu entendo que a gente não pode passar de algo em torno de 300 mil de folha salarial do Clube do Remo. E aí a torcida tem que entender também que quando você bate o martelo no valor desse, você está sujeito a uma série de situações. O time pode encaixar e a gente pode sair mesmo com uma folha de 300 mil ganhando tudo, mas aí também pode ocorrer o contrário. Então a gente tem que ter ciência de que é necessário fazer sacrifícios, inclusive dentro dessa perspectiva, mas eu tenho muita confiança de que com o trabalho que nós conseguimos desenvolver esse ano, com a expertise que nós adotamos, não só eu, como várias pessoas que trabalham conosco no futebol, a gente tem condições de formar uma equipe forte, de uma equipe competitiva, mas que não extrapole o limite orçamentário que nós vamos determinar para que nós não tenhamos a repetição desse problema que tivemos esse ano de atrasos salariais e, por via de consequência, esse tumulto administrativo, que, no meu entender, foi a coisa que, de fato, nós não conseguimos avançar muito. Mas, em outros aspectos, dentro de toda a questão administrativa e financeira do clube, nós fizemos uma gestão que eu posso reputar como muito boa. Essa gestão austera, uma gestão responsável, ela provoca exatamente essa dificuldade de fechamento dessa equação que é o futebol. Porque o futebol tem um componente que aliás, nenhuma empresa tem. A gestão de um clube tem um componente que é a paixão, que dificulta o trabalho de longo prazo. Porque você monta um planejamento com esse limite orçamentário e na hora que o time não se acerta, você vai e faz uma contratação. Vem as pressões Vem pressão de todo lado, inclusive da imprensa. Isso. Pressão do torcedor, pressão da própria diretoria, enfim, pressão da torcida. Essas decisões impopulares, elas precisam ser muito firmes. Como é que vocês imaginam gerir o clube com essa austeridade, mas pensando no crescimento do futebol do Clube do Remo, por exemplo? Pois hoje nós temos um problema muito sério no Clube do Remo. A gestão, nós enfrentamos um problema seríssimo no Clube do Remo. Qual foi? Uma oposição muito sistematizada dentro do clube, uma oposição que utilizou os órgãos do clube para fazer pressão e não deixar a gente trabalhar como a gente deve trabalhar, por exemplo. Nós tivemos uma pressão absurda do Conselho Fiscal, com certa razão, mas também com medidas totalmente alheias ao Estatuto e, da mesma forma, o CONDEL, com algumas medidas autoritárias, algumas medidas que não deviam ter ocorrido, já que você tem que pensar no Clube do Remo como um todo. Eu espero, por exemplo, que nessa nova gestão nós tenhamos o CONDEL trabalhando junto com o CODIR. E quando eu falo CONDEL, não estou falando dos conselheiros todos, não. Estou falando a mesa diretora do CONDEL. Foi ali que foi o problema, tanto que no final já se chegou à situação em que o presidente do CONDEL é meu adversário político nesse momento. Então, nós tivemos problemas ali de não terem sido verificadas as questões estatutárias, ter tido muita atitude autoritária, mesmo hoje tendo um regimento interno dentro do CONDEL, e que foi totalmente rasgado. Eu espero que essa nova gestão, onde nós vamos precisar ter, como você falou, essas medidas autoritárias, essas atitudes, desculpa, autoritárias não, essas atitudes firmes, essas atitudes de austeridade, a gente possa contar com o CONDEL que entenda que o CODIR vai fazer é para o bem do clube. E aí trabalhar junto conosco, lado a lado, para que a gente possa transformar o Clube do Remo na grande força e na grande potência que ele merece ser. Qual é o tamanho do problema que se transformou a ausência do Baenão para o Clube do Remo, André? Todos, financeiro e desportivo, porque eu entendo que se nós tivéssemos com o Baenão à disposição na parte do futebol em si, vamos falar só do jogo, da partida, nós teríamos tido várias partidas em que nós tivemos dificuldades grandes, até para vencer algumas, outras para empatar e uma, inclusive, que nós perdemos. Nós não teríamos, por exemplo, se estivéssemos utilizando o Baenão, porque seria uma força, né?
E na parte financeira é um valor absurdo a diferença, né? A gente até paga um valor que eu até julgo baixo pela utilização do Mangueirão, durante o dia 8.500 e à noite R$10.000, salvo engano. Mas, em compensação, tudo é muito grande no Mangueirão. Por exemplo, se você vai precisar de 100 seguranças no Baenão, lá no Mangueirão nós vamos utilizar de 500, 600. E aí tu vai reproduzindo isso em tudo que tem que pagar. Aluguel de rádio, pagamento de lanche, grade de isolamento, enfim. Então, quer dizer, o Baenão, além de tudo, ele te proporciona não só uma economia, uma vantagem desportiva, e eu tenho certeza que aumento de público, porque é um estádio centralizado, com fácil acesso, tem toda essa empatia com o nosso torcedor. Eu tenho certeza que a gente, por exemplo, no jogo de meio de semana, em que no Mangueirão a gente vai botar ali 3, 5, 8 mil torcedores, no Baenão é de 10, 12 mil para cima. Então, só por aí você tira que ele é de fundamental importância para o sucesso do Clube do Remo nesse próximo ano. André, você tocou na questão das dificuldades, né, com uma oposição muito intensa, principalmente na reta final, já e proximidade da eleição. Como digamos, um representante da nova geração no clube, nova geração de dirigentes, como é que você analisa o que daqui de fora a gente entende como um clube hoje completamente rachado, um clube que tem lados, um clube que às vezes parece ter donos assim, estilo capitania hereditária, e como lidar com isso, que é uma questão também cultural, política e cultural dentro do Remo. E a gente nota que parece que tem um grupo muito mais associado à sua chapa, ligada a uma certa juventude no clube, e um grupo mais dos conselheiros mais antigos, experientes, ex-presidentes, inclusive. Como vai ser isso depois do dia 3, né? Para qualquer um dos lados que ganhe, diante dessa, digamos, dessa inimizade que a gente percebe que se alastra pelo clube? Olha, o grande problema, eu digo que essa é uma eleição histórica no Clube do Remo, é a eleição da virada de chave do clube, tá? A gente vai optar agora pelo modelo que nos trouxe até aqui, né? E aí a gente pode fazer uma leitura muito tranquila do que é o Remo nessas últimas décadas. O Remo nas últimas décadas só cresceu em torcida. Nós perdemos prestígio, nós perdemos patrimônio, perdemos aquela área ali do Posto Azulinos, perdemos a nossa sede campestre. Em termos de estrutura, em termos de patrimônio, o Remo só perdeu. E perdeu o prestígio, perdeu o brilho, perdeu o amor próprio da sua própria torcida. A gente cresceu efetivamente em torcida, que a torcida do Remo é extremamente fantástica. Então é isso que o nosso associado ele tem que escolher. Ele tem que escolher entre o que existia até aqui e o que pode existir a partir daqui. E aí essa divisão ficou muito clara. Todos os últimos presidentes de um lado e a gente capitaneando essa juventude, novas pessoas que estão entrando no clube, como, por exemplo, o grupo que faz parte, o nosso candidato a vice-presidente, o Marcos Lobato, que vem dos auditores da Receita Federal. Conto com o apoio também do presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Luiz Cunha, também, que representa uma parcela boa de pessoas que estão querendo chegar agora dentro do Clube do Remo, e com bases arraigadas nesses conceitos de governança, nesse conceito de democracia. Nós não podemos achar que o clube tem dono. O dono são vocês, associados. São vocês que vão votar no dia 3 de dezembro, que são os donos do Clube do Remo. Nós não podemos aceitar mais essas ingerências que vêm de cima para baixo. O Remo não é o quintal de ninguém. O Remo é de todos nós, associados, e por isso a gente tem que lutar por esse clube e fazer que isso prevaleça no próximo sábado. Diante desse impasse, André, você acredita que há muita dificuldade do Remo se unir como um todo, como instituição? Nós tentamos fazer várias tentativas para isso, mas existem situações que de fato são insuperáveis. Por exemplo, uma delas, voto direto. Eu não vejo nenhuma instituição, um clube, uma cidade, um país que não eleja seus governantes, não eleja seus administradores através do voto direto. Então, eu tenho para mim isso como um conceito, não é como uma figura apenas que a gente convive. Não, aquilo é um princípio. Nós temos que sempre preservar a democracia, nós sempre temos que preservar a participação das pessoas que fazem o Clube do Remo, respeitar o associado, respeitar o torcedor e, a partir daí, você construir uma realidade diferente para o seu clube. Ô André, como é que você, como candidato à frente da chapa, encabeçando essa chapa, vai tentar fazer nos próximos 2 anos, caso for eleito, depois de tanta dificuldade que você mesmo já explanou aí, com a falta de prestígio, com a falta de brio e uma série de coisas, amor próprio,
Como achar uma via para atrair novos negócios, para que se acredite no Clube do Remo, para que se mostre que ele é viável administrativamente? Porque foi o que eu falei, nós crescemos justamente no que hoje é o diferencial de qualquer instituição que é um clube de futebol, que é a sua torcida. Eu sempre fico abismado com algumas pessoas, elas falam, quando a gente diz que a torcida é a saída para o Clube do Remo, como se fosse algo errado. Eu sempre digo, por exemplo, nós desenvolvemos um sistema, nós desenvolvemos várias estratégias para fugir dessa dependência de bilheteria. Mas vamos começar desde a bilheteria. Se eu tenho sucesso no ano de bilheteria, quem é que comprou o ingresso? A torcida. Se eu desenvolvi estratégias para fugir dessa dependência, por exemplo, como as lojas, quem é que compra os produtos da loja? É a nossa torcida. Quem é que é o sócio torcedor? É a nossa torcida. Quem é que vai participar das nossas escolinhas de futebol, que nós lançamos esquema de franquia agora? A nossa torcida. Por exemplo, se a Topper veio vestir hoje o Clube do Remo, ela veio por quem? Pela nossa torcida, porque sabe que vai vender camisa, vai dar expressão à marca. Se qualquer uma dessas grandes multinacionais quiserem vir para estampar, assinar a camisa do Remo, vai vir por quê? Vai vir por causa da torcida. Então é isso que a gente se apega, no poder da nossa torcida, mostrar para o empresariado, mostrar para as pessoas que pretendem investir no clube, de que nós temos uma torcida fanática, uma torcida que compra, que ajuda, que vai em cima das pessoas que estão apostando no Clube do Remo. Eu vou dar um exemplo muito claro de estratégias interessantes que a gente tem adotado. Por exemplo, a Remo Brave, que é uma parceria que nós fizemos com uma empresa de jogos eletrônicos do estado de São Paulo. Eu estive essa semana lá, conversei com eles, conversei com o CEO tanto da Remo Brave quanto da Topper, e nós montamos uma estratégia para nós inserirmos essa marca Remo Brave de uma maneira muito forte no mercado paulista. Então, imagina nós termos a inserção da marca Clube do Remo através do e-sport, que são os jogos eletrônicos em São Paulo. Ao contrário, nós vamos fazer aqui, inserir a marca da Remo Brave, da Brave, que é uma empresa de esportes eletrônicos, no mercado paulista, através no mercado paraense, através do Remo. Então é isso, Valmir, que me dá a certeza que nós temos possibilidade de sair dessa crise. Falar em marca, tem possibilidade de o Remo lançar a própria marca? Eu já tinha pensado muito, eu estudo essa questão da marca há muito tempo, né, de hoje. Inclusive, até antes mesmo do nosso rival ter lançado a marca dele, a gente já imaginava uma estratégia para isso. Eu sempre imaginei que nós teríamos que começar, por exemplo, com uma linha fitness e de casual. No outro ano você passaria para esportes olímpicos, no ano seguinte para a base, até com 4, 5 anos você chegar ao profissional, porque você consolidava no imaginário da torcida aquela marca, né? Quando o rival lançou isso de uma maneira já direto no seu time principal, eu fiquei observando com certa curiosidade como seria a reação do mercado em cima disso, né? Assim como tem cases de sucesso, tem cases também desastrosos em relação a essa questão da marca. Então a gente ainda está analisando, eu acho que nesse momento a gente tem um contrato muito bom com a nossa fornecedora de material esportivo, que faz com que a gente tenha muita tranquilidade para observar bastante, estudar bastante como é que vai reagir o mercado nos próximos anos em relação a essas estratégias, como por exemplo Fortaleza também lançou agora, o Santos tem um negocinho um pouco diferente com a capa, mas também tem a sua marca própria e a gente vai aguardar para ver como é que vai ficar o mercado para os próximos anos. André, a questão do Profut, a lei de responsabilidade na qual o Profut está inserido. Como o Remo está em relação ao Profut, surgiu ao longo da campanha uma certa dúvida sobre o Remo aderiu, o Remo está no Profut, ou o Remo ainda tenciona entrar, se o Remo está pagando o parcelamento em dia. Qual é a situação do Remo no Profut? Olha, a gente tem primeiramente esclarecer que o Profut ele ficou à disposição dos clubes desde 2014, encerrando a sua, digamos assim, prazo ordinário para adesão em 5 de agosto de 2015. Desde aí, nenhum presidente do clube, e passou o presidente que ficou no ano de 2014, passou 2 presidentes de 2015, não se interessaram em estudar e conhecer a matéria e aderir ao programa. Graças a Deus, houve um movimento de alguns clubes que fizeram com que ele fosse ampliado esse prazo de inscrição até julho de 2016. E aí, quando nós assumimos a gestão esse ano, nós já assumimos sabendo da grande responsabilidade que nós tínhamos em relação à adesão. Eu digo de forma muito tranquila para vocês que essa era a minha grande missão em 2016, aderir ao Profut. E para isso, infelizmente, nós tivemos que abrir mão de algumas coisas que nós vamos trazendo os problemas agora, que é em relação a essa questão da prestação de contas, que nós estamos correndo para arrumar. Mas, Gerson, para te dizer de forma clara, o que acontece? O Profut, ele consolidou as dívidas que vêm desde a década de 90 até as que foram consolidadas em agosto de 2015.
Até lá nós aderimos aderimos e pagando tanto na parte de FGTS junto à Caixa Econômica Federal, como na parte dos outros tributos que são administrados pela Receita Federal do Brasil. Até aí nós já estamos totalmente tranquilos, estamos inclusive pagando. Tá? O Profut diz que para você se manter, você tem que pagar as outras etapas e manter em dia as contribuições. Então, o que nós fizemos? Quando nós aderimos na Caixa, nós também fizemos um parcelamento já desse ordinário, que a gente pode dizer que foi todo o período após a adesão do Profut em julho de 2016 para cá, e estamos pagando em dia o FGTS. As outras contribuições. Nós estamos fechando, dia 1º de dezembro agora, o novo parcelamento, que vai fazer com que nós tenhamos parcelado esses débitos até aquela data, ou seja, pegando até o mês de outubro desse ano, né? Porque novembro vai ter que ser pago em dezembro, e aí a partir de dezembro nós temos que pagar religiosamente em dias para nós não mantermos do Profut. Então, quando a pessoa diz que a gente não está no Profut, isso daí é uma grande verdade, é realmente aquele lado, o pior lado que a política tem, aquele lado em que você falta com a verdade para tentar denegrir a imagem do seu adversário e tentar subir de alguma forma. Não acreditem nisso, nós estamos dentro do Profut e muito em breve, se Deus quiser, nós vamos estar com a nossa certidão positiva com efeitos negativos. O Remo usa o site, por exemplo, as redes sociais para veicular esse tipo de coisa, para tentar, de repente, com um contra-remédio, vamos dizer assim, para essas palavras que surgem aí de repente? Olha, nós usamos, graças a Deus a gente tem usado, tem mostrado, inclusive, os documentos que nós recebemos de forma oficial. Outro dia nós recebemos a notícia da consolidação desses débitos da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, expusemos isso para que seja colocado, mas sempre existe aquela maldade de tentar conturbar o ambiente, de tentar colocar situações que nós vamos provando ao longo do tempo, mostrando a verdade através de documentos. André, vamos para o futebol. Eu queria ir para o futebol, para o campo de jogo, para a gente até aproveitar essa oportunidade de ter o André aqui, né? Enfim, já estamos aí com o tempo correndo, faltam menos de 10 minutos. André, futebol profissional, técnico de fora ou prata da casa? Elenco, como é que vai ser formado? E a divisão de base? Qual é o tratamento para a divisão de base? Olha, eu acredito que talento não tem lugar geográfico específico, né? O talento ele surge fora, surge dentro, surge em qualquer lugar. Nesse momento, nós estamos aguardando, logicamente, esse processo eleitoral, por respeito ao estatuto do clube, por respeito até mesmo ao meu adversário, que de repente ele pode ser que venha a ser o presidente, então ele, logicamente, ele que vai comandar essa transição. Mas nós não paramos no tempo, nós estamos fazendo conversando, aquela rede de relacionamento. Estive recentemente com o Léo Condé, conversei também com o Ney da Mata, que foi o campeão brasileiro da Série C, conversei com outros treinadores, tem pessoas que trabalham conosco nessa parte do futebol, que também estão conversando, estão nos trazendo nomes, enfim. Isso também acontece com a parte dos jogadores. Nós temos uma lista de jogadores que foram feitas por pessoas que nós temos confiança para que nós possamos conversar, mas também essa vai ser, eu acredito que algo em torno de 1/3, porque é o que você falou, nós temos que valorizar a prata da casa, nós temos que valorizar a base. Esse ano de 2016 nós já utilizamos 8 atletas que foram oriundos da base, né? A gente já utilizou o André, o Igor, que acabou sendo emprestado depois, o Tizunami, o Levi, o Ed Kleber, o Júnior Miranda, o João Vitor e o Silvio. Então, quer dizer, eu reluto muito em dizer que nós não utilizamos a base. Sim, nós utilizamos a base. E fizemos um trabalho muito forte, inclusive, de valorização de garotos até do Sub-16. Hoje nós tínhamos o Amaury, que estava assinado conosco, que foi negociado. O Sub-16 sequer chegou a dar um chute na bola no profissional. O Eric Kenji também já foi assinado. Nós temos o Gabriel, que também foi assinado, que é o jogador do Sub-20. E agora, essa semana, amanhã eu estou recebendo um relatório do André Bahia, que é nosso diretor da base também, que ele já me adiantou que está solicitando que sejam contratados 5 jogadores desses que estão vindo da base do Sub-20. Então, eu fico muito feliz em ser um presidente que, de fato, abriu as portas para a base do clube. A base do Clube do Remo nunca foi tão bem tratada como foi tratada agora. Logicamente que é o ideal, não é o ideal, falta muito. Eu sempre digo que nós somos muito condescendentes quando a gente diz que o Remo a gente tem base. Não tem porque a gente não tem uma estrutura própria, nós não temos todo o corpo de profissional necessário, como nutricionistas, fisioterapeutas, sociólogos, fisiologistas, que consigam dar um encaminhamento profissional para esses atletas, mas em contrapartida nós já conseguimos avançar em muitas coisas. Por exemplo, a nossa base toda hoje joga com o mesmo material que o profissional joga, tem comissão técnica completa. Nessas finais, por exemplo, concentraram lá na toca, utilizaram o ônibus do time profissional, então a gente deu realmente um carinho muito grande para a base, e eu tenho certeza que nos próximos 2 anos nós vamos avançar muito mais ainda. E sempre nessa perspectiva, que a base ela não é só um celeiro para
trazer jogadores para o time principal, como também para fazer a capitalização do clube a partir da venda de valores. A gente tem que olhar o que acontece no mundo do futebol de uma maneira geral. Por exemplo, ano passado, se não fosse a venda do Kennedy pelo Fluminense, ele não tinha fechado as contas. Então o clube tem que trabalhar para que a gente possa chegar nesse nível de que com a venda de apenas um talento a gente consiga sanear bem as contas do Clube do Remo. E a parceria com a Caixa Econômica, André, depende do que você falava, do ajuste de contas no Profut? A Caixa Econômica ela tem um regulamento que ele muda anualmente. Até esse ano, a Caixa Econômica patrocinava os clubes da Série A e Série B. Né? A gente teve uma conversa com o superintendente da Caixa Econômica, com o gerente de marketing dele regional. A partir dessa conversa, montamos uma estratégia. A gente precisa mostrar para a diretoria da Caixa Econômica Federal no âmbito nacional de que o Remo é um clube de massa, um clube de imensa importância na região norte e que a gente precisa também contar com o apoio delas como ente estatal, já que ela está apoiando outros clubes. Imagina um Remo, por exemplo, que está na C, com o Boa Esporte, que está na B, inclusive foi campeão, mas não tem a expressão de torcida que não tem, por exemplo. A visibilidade. Então perpassa por uma estratégia, inclusive política, que nós vamos adotar para que nós possamos estampar ou a marca da Caixa ou de outro ente estatal que possa patrocinar também. Fez uma pergunta, fiquei atento, você não respondeu sobre a comissão técnica, se ela é profissional, se ela vai ser local, se vem de fora, como é que Pois é, essa questão da comissão técnica foi aquilo que eu disse. Nós temos conversado com vários profissionais de outros centros. A gente vai avaliar isso, logicamente que a gente precisa deixar passar a eleição, aí montar a nossa diretoria de futebol para que a gente possa decidir. Nesse momento, eu sou assim, muito sincero em dizer que eu não vejo alguém local comandando o clube, mas nada impede de que daqui para frente possa vir a acontecer. Eu entendo que o Remo tem que focar num técnico que tenha experiência na Série C, que tenha um passado vencedor já tenha mostrado trabalhos capazes de credenciar acesso à Série B. Eu acho que é isso, nosso principal foco é a Série C do Campeonato Brasileiro. E a partir daí, tentar ganhar o Campeonato Paraense, tentar ganhar a Copa Verde e qualquer outra competição que a gente venha a ser inserido. Na proposta, a reabertura do Baenão significa o quê? Baenão reaberto já para o Campeonato Estadual? Nós temos duas estratégias hoje montadas. A gente precisa de algo em torno de 500 a 600 mil para reabrir o Baenão, desculpa. Nós temos, primeiro, eu conversei agora com a Topper, nós vamos ter dentro do planejamento uma estratégia de lançar uma camisa alusiva aos 100 anos do Baenão, onde a venda seria especificamente para regimentar esse recurso para investir no clube, investir na reabertura do próprio Baenão. E outra ideia é nós colocarmos aqui, naquela parte onde foi derrubada, arquibancadas metálicas, logicamente a partir da aprovação dos órgãos de segurança pública, onde nós vamos fazer uma espécie de área VIP ali com valores diferenciados, porque vai ser coberto, vai ter todo um tratamento de bar, lanchonetes e tudo mais, e dali também começar a gerar recursos para a gente fazer e ir saldando essas dívidas. Eu te digo com muita sinceridade, se não fosse esse momento político do clube, se nós estivéssemos, por exemplo, indo para o segundo ano do mandato, eu tenho certeza que hoje nós já estaríamos praticamente com o Baenão pronto para a sua reabertura. Mas toda essa parte política atrasou, a gente vai ter que correr, porque para utilizar o Baenão já na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Paraense, a gente tem que mandar os laudos ainda em dezembro. Né? As pessoas falam de uma maneira muito empírica essas coisas. Né? Eu vou abrir o Baenão amanhã. Não, isso é mentira. Isso não vai acontecer. Até o dia 23 de dezembro. Exatamente. Isso não vai acontecer. A gente tem que entender o processo, você tem que entender. Isso é uma das coisas que eu mais temo hoje pelo futuro do Clube do Remo. Você, de fato, conhecer o que é o futebol hoje, como é que funcionam os mecanismos de futebol e perpassando aí pela administração junto à CBF, junto à Federação, perpassando sobre os órgãos de segurança pública, o que nós temos que fazer para adequar o clube a tudo isso que está acontecendo nos próximos anos e vai acontecer nos próximos anos no futebol brasileiro. Se for 600 mil realmente, para a abertura do Baenão, ele se paga no segundo jogo. Né? Exatamente, essa é a ideia. E a ideia, Valmir, não é nem abrir no jogo oficial, é reabrir no amistoso, justamente para que a gente não interfira no planejamento financeiro dentro dos jogos que nós vamos ter na temporada 2017. André, falta um pouco mais de 2 minutos e meio. Fique à vontade para você apresentar suas considerações finais e, em nome de todos aqui, o nosso agradecimento por você estar aqui conosco e expor aqui as ideias da Chapa 20 para o Clube do Remo. Bom, eu gostaria de falar diretamente com nossos associados, dizer que essa gestão foi feita para recuperar o Clube do Remo. Logicamente que em 8, 9 meses, 10 meses, com essa prorrogação absurda que houve, nós não teríamos como fazer tudo. Por quê? Levaram anos destruindo o nosso clube e nós não íamos resolver isso em apenas 10 meses.
Quero dizer para os senhores que com 2 anos nós vamos implementar muito mais ações visando fortalecer o Clube do Remo, tanto administrativamente como financeiramente. Quero pedir desculpa a você, associado, que foi absurdamente tirado da lista de votação. Porque o Clube do Remo, e aqui na bancada existem pessoas que acompanham o futebol paraense e o Clube do Remo há muito tempo, sabe que sempre existiu anistia, que sempre foram os presidentes do Clube do Remo que deram anistia, que na eleição de janeiro agora existiu uma anistia e o mesmo presidente da Assembleia Geral, a mesma comissão, que é formada pelas mesmas pessoas, aceitaram essa anistia. Mas como agora é uma anistia que foi feita pelo André, que é adversário do candidato que eles gostam, que eles estão defendendo, tiraram absurdamente esses torcedores da lista de votação. Assim também como os nossos sócios torcedores que pagam o sócio proprietário também, que infelizmente também numa manobra absurda foram tirados da lista. Não se abatam. Se não houve tempo de vocês votarem para a lista de votação, busquem mais um voto, busquem 2 votos, busquem 3 votos para compensar o voto de vocês. Vamos juntos lutar por um Remo mais moderno, por um Remo mais para frente, um Remo mais vencedor. Para isso nós precisamos virar a página, nós precisamos virar essa chave, nós precisamos trazer o Clube do Remo para conceitos modernos, para um conceito de gestão, de governança. E para isso nós precisamos de pessoas como você que está em casa, que se incomoda com a situação que o clube está vivendo. Venha junto conosco construir uma nova realidade. O nosso clube é muito grande para ficar dando voltas em torno do passado. Chapa 20, sou o Magemo, conto com o seu voto. Obrigado, André. Obrigado, Gerson, Valmir. Foi muito bom tê-lo aqui, André. Boa sorte ao Clube do Remo, é o que eu posso dizer. É isso aí. Muito bem. Já já nós vamos voltar com o segundo bloco do Bola na Torre para falar do Paysandu, que se despediu da temporada 2016, e do Pinheirense, campeão paraense da 2ª divisão. Já já para você. Me faz sentir mais Big Bang, Big Bang, Big Bang, Big Bang, meu bem, Big Bang, Big Bang, pra você também. Big Bang, Big Bang, Big Bang, meu bem, Big Bang, Big Bang, pra você também. Sexta-feira com din-din no bolso, futebol lá na praia mais tarde. O chuveiro acaba o calor, tá gelada, todo mundo sabe. Deixa o trabalho de lado, relaxa, me diga qual é. Felicidade é a vida suave, uma cor de todo mundo quer. E se eu tô numa roda de amigos, tá suave, tá suave. E se a cada não te der bola, relaxa, tá suave, tá suave. Se tem uma cor de gelada, tenho tudo que preciso. Tá suave. Tá suave, tá suave, tá suave, tá suave, tá suave. Cerveja Gold, tá bonita, tá gostosa, tá suave. Tá suave. Beba com moderação. Chegou a hora do campeão da torcida, o Trigolino. A linha mais completa e saborosa de biscoitos, feita para torcer pelo seu time do coração. Trigolino é gostoso, é crocante, é saboroso. Tem creme cracker, rosquinhas, wafer, amanteigados, recheados, salgados. Então, meu amigo torcedor, você já sabe, na hora da fome, o Trigolino é o campeão. Biscoitos Trigolino, nada vai estragar o seu dia. Tem um mundo de gente em tudo que a gente faz. A nossa marca em tudo que a gente gosta. E a nossa essência em tudo que a gente quer. Tem um mundo de gente em tudo que a gente já foi. E muito de nós em tudo que ainda queremos ser. O que fizemos até agora é só uma amostra de onde podemos chegar. Juntos. Me faz sentir mais Big Bang, Big Bang, Big Bang, Big Bang, meu bem, Big Bang, Big Bang, pra você também. Big Bang, Big Bang, Big Bang, meu bem, Big Bang, Big Bang, pra você também. A
revista Agropará através do jornal Diário do Pará, em reconhecimento ao setor de agronegócios e sua importância para o desenvolvimento do nosso estado, realizará a entrega da Premiação Agropará 2016. Um evento que premiará diversas personalidades e entidades que serão homenageadas por sua trajetória e desempenho de sucesso ao longo deste ano. Queria pedir uma salva de palmas a esses que plantam, criam, acordam mais cedo e dormem mais tarde. Eles são os grandes campeões. Premiação Agropará 2016, incentivando o agronegócio paraense. Realização Diário do Pará, patrocínio Assembleia Legislativa do Estado do Pará e Banco da Amazônia. Não perca tempo. Líder, você é líder do líder. Dia 2 de dezembro, na Assembleia Paraense. Hot Classics EW White Party, um dos maiores ícones dos anos 90, pela primeira vez no palco do Hot Classics. É dia 2 de dezembro, na Assembleia Paraense. Hot Classics White Party, com W. E nos pickups, os DJs Rodrigo Motran e Kleber Barros. A apresentação Luciano Manga. Ingressos no terceiro lote nas lojas Soverinde. Coordenação Marco Eventos. Apoio Tijuca, Rodeio e Sushi Mauriti. Em 2016, a maior e melhor cobertura esportiva é com o Timão Campeão, a equipe Bola de Ouro. Futebol é na Rádio Clube. Oferecimento Draft, pecado é escolher outra. Y Yamada, completa sua vida. Portugal, seu lugar é aqui. Big Ben, porque sua saúde é um Big Ben. Laboratório Amaral Costa, saúde é uma questão de felicidade. Bampará, o banco de todos os paraenses. Rádio Clube, a maior audiência esportiva do Brasil. Sem clube não há futebol. Série B do Campeonato Brasileiro encerrou a competição neste final de semana. Vamos conferir aqui na Supertela LG os resultados da última rodada, a 38ª. Goiás 2, Sampaio Correia 1, Paraná 0, Tupi 2, Paysandu 1, Criciúma 2, Náutico 0, Oeste 2, Joinville 4, Vila Nova 2. E mais, Atlético Goianiense 2, Bahia 1, Avaí 1, Brasil 1, Vasco 2, Ceará 1, Bragantino 0, Londrina 1 e CRB 3, Luverdense 0. A classificação final, o Atlético Goianiense, o grande campeão, o Atlético Goianiense com 76 pontos, com folga, 10 pontos à frente do segundo colocado, que foi o Avaí, com 66. Em terceiro, o Vasco, com 65. Em quarto, Bahia com 63. Os 4 estarão na Série A de 2017. Permanecem na Série B no ano que vem. Náutico, o quinto, com 60, mesma pontuação do Londrina. CRB com 58. Mazola Júnior já até se despediu do CRB depois de 2 anos à frente do Clube de Regatas Brasil. Criciúma com 56, Luverdense com 55, Ceará com 54, fecham a primeira página. Brasil também com 54, Vila Nova com 53, Goiás com 50, em 14º o Paysandu com 49, o Paraná com 41, o Oeste também com 41, os dois se salvaram ali na Bacia das Baixa Almas. essa média aí, né? É. E o Joinville com 40, o Tupi com 33, o Bragantino com 32 e o Sampaio Correia com 27 caíram para a Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos ver como é que foi a despedida do Paysandu. Na sexta-feira à noite, na Curuzu, com mais de 7.500 pessoas, o Paysandu acabou perdendo para o Criciúma de virada por 2-1. Vamos ver os gols da partida. O Paysandu fez 1-0 no início do jogo. A escapada pelo lado esquerdo com o Thiago Luiz. A bola voltou para o Celcinho. Ele meteu na meia direita para o Cleiton, ele ajeitou, bateu, a bola desviou na zaga e foi para o gol. 1-0 para o Paysandu, início de jogo na Curuzu. Um bom público presente para prestigiar a despedida
do Paysandu, despedida de vários jogadores, despedida do técnico Dado Cavalcante, enfim. Aí, no final do primeiro tempo, o gol de empate do Criciúma marcado pelo Jansson. Pegou a sobra da zaga, né? E acabou marcando o gol de empate. Dominou na frente do Cleiton. Cercado por 4 tricolores. E bateu seco. E no final do segundo tempo, olha aí a festa. 1, 2, 3, 4. E o toque para o Alex Maranhão marcar o gol da vitória. De bico, né? De bico. Lá na gaveta, né? O Emerson ainda tentou, mas não deu. 2-1 para o Criciúma em cima do Paysandu. Paysandu 14º, mantido na Série B, é verdade, mas não deixou de ser uma despedida... Chata, né? Melancólica, Melancólica, por tudo também que se esperava do país. Tudo na vida é expectativa, né? Se criou uma expectativa, eu estava olhando na tabela de classificação agora, de como ficou, né, terminada a Série B, e é engraçado como o CRB lembrou o Paysandu, até na colocação. 7º lugar, namorou o tempo todo lá com o acesso, né? E acabou vacilando, patinando um pouco no final. Foi o que ocorreu também no passado com o Paysandu. Mas eu vejo assim, a expectativa é porque quando você conquista o 7º lugar no ano, fica sempre a impressão que você vai avançar, né? Era 6º ou, no mínimo, o Paysandu vai brigar pelo acesso. E, na verdade, em nenhum momento o Paysandu brigou pelo acesso, né? O triste da história é isso. E eu, repito, a minha avaliação desta participação do Paysandu na Série B, acho que o que travou o Paysandu foi o começo. Aquele começo, aquelas 6 rodadas iniciais com o Paysandu lá embaixo, na zona. Depois veio o Dalpozo, né? Depois o Dado de novo, mas a coisa já estava mal parada. Então, acho que o torcedor, e foi bacana, 7.000 e tantas pessoas na Curuzu. Tipo, para se despedir mesmo da competição. Só terá um jogo oficial agora o quê? Fim de janeiro, Guerreiro? Fim de janeiro, o Campeonato Paraense começa dia 25 de janeiro e a Copa Verde dia 29. Então o torcedor, 2 meses, então, né? O torcedor foi lá, matou essa saudade já, né? Já prevendo Já tá com saudade. o tempo que vai ficar aí sem ver o time em ação. Mas o time foi muito abaixo do que o próprio torcedor, esse torcedor do jogo lá da Curuzu no sábado merecia, né? Na sexta. Merecia. Porque Alguns merecia pelo menos verá de novo, né? Mas merecia, eu digo, pelo menos uma vitória e uma atuação, Guerreiro, um pouco mais com sangue, mais né? sangue. Mais espírito de mais competição. espírito. Ficou uma coisa meio assim, fim de festa mesmo e tudo. Olha, o que se sabe, Celcinho não ficará, Raí não ficará, Cleiton não ficará, Rivaldinho não deve ficar. Esse foi o impedimento, o gol anulado. E estava impedido mesmo. Mas Recife já renovou, Capanema já renovou, Marcão já renovou. Emerson, tem Lombardi já renovou, Emerson tem contrato até o ano que vem. Jonathan tem contrato, Pablo tem contrato, Bruno Veiga tem até 2018. Rodrigo. E Rodrigo Andrade. E outros que estão sendo Thiago contratados. Luiz é difícil, né? O que se sabe é que 4 já foram contratados. O Lucas também, Thiago Luiz lateral. ainda é uma dúvida, né? O Lucas está confirmado, né? Não, também. o Lucas está em negociação, confirmado não. O Lucas, porque ele tem um contrato com... Ele, na verdade, tem um vínculo com a Cabo Friense, salvo engano. Então, ele tem, em tese, que se reapresentar. O Paysandu está querendo, e parece que está bem próximo, do meia Diogo Oliveira. Né, Diogo Oliveira do Brasil é um. Só que Fortaleza também já anunciou. O Rafael Grampola, que está brigando pelo Diogo. Na verdade, tem quando o Crisan, chegar o novo técnico, tem o Aulemi, volante que vem com o Marcelo Chamusca. O Marcelo Chamusca chega quarta-feira em Belém. Decidido. Pode até ser apresentado quarta-feira oficialmente, ou no mais tardar na quinta, mas ele chega já na quarta. Vai ficar, inclusive, no hotel Concentração do Paysandu, vai ficar hospedado lá no hotel Concentração. Porque a Curuzu vai ser fechada depois da festa do Beto, aquela festa de ex-jogadores, que será no próximo sábado. A Curuzu será fechada para uma repaginada em tudo, inclusive no gramado. Então o Paysandu vai ficar treinando mesmo no CAS e na Desportiva. Essa é a tendência no início da temporada. Então ele vai olhar tudo isso, Chamusca, e possivelmente após a eleição, que será no dia 6, quando efetivamente o Sérgio Serra assumir,
devem ser anunciadas as contratações do Paysandu Esporte Clube de forma oficial, né, pela nova diretoria do Paysandu. Houve até um comentário, né, que se vale como alento. No ano passado, o Atlético Goianiense foi 14º colocado na Série B. Aí, uma coincidência positiva. A Série B também serve para a gente mostrar. Olha aí o lance do Leandro Cearense. Foi providencial também o zagueiro. Demorou para abalar, como diria o a gente outro. vê as primeiras rodadas, se a gente for lembrar, o início de uma Série B, e o Dado ainda como técnico na primeira participação, porque ele saiu, né, e depois voltou de novo, ele dizia: eu vou voltar a falar o que é uma Série B, a mesma coisa que foi no ano passado. A Série B ela tem um campeonato de 38 rodadas e que muitas dessas equipes que estão aí não vão aparecer na última rodada no G4. E é verdade. O CRB ficou um bom tempo, o Ceará andou por lá, olha, o Ceará caiu pra caramba. O próprio Brasil de Pelotas andou por lá. É verdade. Né? E não tiveram consistência. Consistência mesmo só teve o Atlético Goianiense, porque o Avaí fez um primeiro turno horrível, ridículo, com a chegada do Claudinei, que ele ganhou impressionante o fôlego e teve um melhor segundo turno, né? O Avaí, Vasco caiu Avaí demais. prova que é possível salvar uma participação na Série B a partir do segundo turno. Mas olha, o próprio Bahia... Que era o que tivemos alguns exemplos disso, né? Bons exemplos até. O próprio Náutico, né, que claudicava aí na reta Chegou final... bem perto. Chegou bem perto. Mas o Claudinei arrumou o Avaí. E com o time O Givanildo arrumou o Náutico, mas deu um branco no Náutico no jogo. Foi, nesse último jogo agora foi branco complicado. total. O Oeste se salvou, né, de uma forma... Eu não acreditava. E o jogo, heróica. A forma como o jogo se desenrolou mostra que o Náutico, na verdade, não esperava, sentiu muito E se o Náutico vence... dos gols do... Se o Náutico vence o jogo, o Bahia não saía, entrava. o Bahia não entraria. Porque Mas mesmo entrava o Náutico. a numeração, Entrava o Náutico, a pontuação nos critérios, o Náutico ficaria com uma vitória Agora mais. o Náutico... E o Rony teve 2 bolas que poderiam ter mudado um pouco a história. O goleiro foi muito bem, e na outra ele concluiu mal. Também o goleiro foi bem. Na verdade, fica a dúvida se o goleiro foi tão mal. O Oeste começou salvando o Vasco e no final salvou o Bahia. Porque o Vasco conseguiu virar. Aliás, vamos também. ver. Nós temos os gols da vitória de virada do Vasco sobre o Ceará por 2-1, com o Maracanã lotado, quase 60 mil espectadores. O Ceará mandou no primeiro tempo e fez esse gol com o Eduardo aí. Uma paulada de fora da área. Folha Martin Silva seca. não chegou na bola. Eduardo fez 1-0 para o Ceará. A torcida do Vasco xingou o Eurico Miranda, vibrou com o Oeste. Com 2 minutos do segundo tempo, chegou o empate. Thales, diz o Fábio Cherny, que é o talismã. Thales empatou, 2 minutos do segundo tempo, no rebote do goleiro. E Thales, Foi logo em aos seguida, 4 minutos, olha, um de falta, né? E outro de lateral, olha. Passou, Jorge Henrique tocou e o Thales chegou de cabeça para fazer 2-1 para o Vasco da Nesse Gama. momento o Vasco não dependia mais de ninguém, né? Já estava Não, pelo vencendo resultado. o Vasco não dependia de ninguém, né? Mas perdendo naquele momento mesmo Não, assim perdendo, ele estava... ele se salvava Porque causa o Oeste do Oeste. ganhava, né? Aí quando ele virou, o Oeste passou a salvar o Bahia, que o Bahia começou ganhando do Atlético e perdeu de virada. O Oeste se salvou e salvou 2 ali. Agora, para o Náutico... Enterrou o Náutico. O torcedor do Náutico teve uma atitude de entrar ali, de invadir. Eu acho que o torcedor do Náutico ele tinha que ter a consciência de que quando o Givanildo chegou, o Náutico era um time sem perspectiva, estrupiado, estava até namorando ali naquela zona ruim, e o Náutico teve um avanço espetacular com o Givanildo. Eu acho que foi da expectativa, né? Se criou a ideia que dava para subir. Aí vem a decepção. E o Náutico vai começar a Série B com problemas de estádio. Porque ele vai ser punido, vai ser punido, com certeza. Além de tudo, houve uma agressão. Que onde ele vai jogar. E aquela invasão atrapalhou qualquer tentativa no jogo, porque esfriou o jogo. O Náutico tem que ver onde ele vai jogar, porque se eu não me engano, os aflitos está fechado ali. Sim, fechou lá, não tem mais. Não tem onde jogar. Vai Ou ele jogar joga na ilha ou ele joga no Arruda. Ou na Arena Pernambuco de portões fechados. Pode ser, né? Pode ser uma alternativa. Mas, enfim, o Paysandu vai começar nova vida, vai ter uma temporada cheia. Mas creio eu que vá focar na Série B e buscar esse acesso, que é um objetivo, sem dúvida, do Paysandu Esporte Clube. Vamos falar do Campeonato Paraense da 2ª Divisão. Tivemos no sábado, no Mangueirão, a decisão. Pinheirense e Castanhal se enfrentaram. Eles que garantiram classificação para o Campeonato Paraense, a Série A do Parazão,
a partir do dia 25 de janeiro. Vai de 25 de janeiro a 7 de maio. Vamos ver como é que foi o jogo. Foi 1-1 no tempo normal. O Pinheirense fez 1-0. Gol de pênalti aí no pênalti. O Marcelo... Você estava lá, né, Valmir? Eu achei que foi Mandrake esse pênalti. Eu achei que o primeiro lance foi muito mais, ele não deu. E eu acho que o Marcelo se joga aí. Também achei que aí não foi grande coisa, não. Então as queixas de Rosivaldo têm um quê de... Não, acho que compensou porque o outro foi muito pênalti e ele não deu. Aí o Feijão perdeu, mas o Jaime pegou a sobra, né, Valmir? O Jaime que pegou aí essa segunda bola aí. Mas foi um jogo, tecnicamente, eu achei fraco. Não sei se pela tensão de uma decisão. É possível. Também tivemos chuva pra caramba, ficou um pouquinho pesado ali. Mas não é Esse nenhum, momento é da chuva. Mas não é nenhum demérito, nem para Castanhal, nem para Pinheirense. Palmeiras e Chapecoense também fizeram um jogo. Exatamente. E aí o gol contra aí do... Foi contra do Lion? Lion, né? Lion ou é Lion? Acho que é Lion. Lion. É de leão. Lion. O nosso Doriedson vai gostar dessa pronúncia, Lion. Pô, ele estava com uma touca ali, um capacete. Ele tinha se machucado ali. Empatou o jogo. Foi 1-1, tempo normal. Aí, cobranças dos tiros livres da marca do pênalti para saber quem ficaria com o título. Primeira cobrança do Pinheirense foi o Jaime. O Jaime. Jaime fazendo 1-0. 1-0. E aí o Lion... Não, perdão, o João Vitor, perdão. É o João Vitor. Ficou pedalando ali, cobrou bem o João Vitor, hein? Até que ele estilo. 1-1. Seu zagueiro, Alexandre. Aí agora é o japonês, né? Japonês. Japonês perdeu para o Pinheirense, olha. Essa altura o Rosivaldo vibrava. Talvez seja o Tsunami. Aí o Tsunami fazendo 2-1. Bateu bem, bateu alto. Mas aí o Rosivaldo, a essa altura, estava... 2-1 para o alfa, Japim. né? Aí o Diego Índio empata para o Pinheirense. Pinheirense não... Se eu não me engano, não perdeu nenhum. Não, perdeu o primeiro. Para o japonês, perdeu ainda agora. Aí o Diego Índio fez 2-2. Aí o Ed Kleber perdeu para o Castanhal. Esse goleiro aí, ele tem uma envergadura, ele tem 1,94. Evandro. Pega... Aí o Diogo faz 3-2 para o Pinheirense. Deu bem o Diogo. Marcelo Valverde, que é o goleiro do Castanhal. E aí o Léo Rosa, que é um cobrador emérito, né? Mas olha, muito mérito para esse goleiro aí. Defendeu, bateu na trave. E aí 4-2. Não, é o Evandro Gigante esse. Aí 4-2 para o Pinheirense, Alexandre. E o General ficou... Méritos para Júnior Amorim, né? Estreando como treinador, se emocionou ao final da nossa transmissão pela Rádio Clube. A torcida coraciense marcando peso. Uma festa bonita. Com aquele lado, aquele setor. Júnior Amorim, campeão, Samuel Cândido, vice-campeão. Os dois estão no Campeonato Paraense. Eu queria destacar que, além de Pinheirense e Castanhal, que vão ficar com os seus treinadores, já tem 2 treinadores anunciados esta semana, né? O Vitor Hugo, pelo São Francisco, e o Lecheva, pelo São Raimundo. Com a definição da segundinha, as chaves ficaram assim para o Campeonato Paraense. Chave A1, Paysandu, São Raimundo, Paragominas, Cametá e Pinheirense. Chave A2, Remo, São Francisco, Independente, Águia e Castanhal. Vale lembrar que os confrontos são chave contra chave em ida e volta. Então, só para exemplificar, o Paysandu, na fase classificatória, só vai enfrentar Remo, São Francisco, Independente, Águia e Castanhal, que são os do outro grupo, em ida e volta. E o Remo só enfrentará Paysandu, São Raimundo, Paragominas, Cametá e Pinheirense. Só para que se entenda bem. Quem está na chave não enfrenta ninguém da sua própria chave, só enfrenta os adversários. E a tendência é que a primeira rodada, que será no dia 25 de janeiro, a tendência, não é uma confirmação, a federação ainda não confirmou, mas seguindo os critérios que ela tem utilizado, é o primeiro contra o último, o segundo contra o nono na primeira rodada, então o Paysandu receberia o Castanhal, que é o décimo. Que é o décimo, né? O Remo receberia o Pinheirense. Então, Paysandu e Castanhal na primeira rodada, Remo e Pinheirense, São Raimundo contra o Águia, São Francisco contra o Cametá e Paragominas contra o Independente. Seria esta a primeira rodada. Mas não há essa confirmação. Não há Mas confirmação. É o que deve acontecer, né, cara? É possível, né? Mas, enfim, o campeonato está pronto, a tabela deve sair esta semana, a tabela oficial do Campeonato Paraense deve sair esta semana. A renda do mandante, né? A renda sempre do mandante, porque serão sempre jogos de ida e volta, né? Não só na fase classificatória, mas na semifinal, porque aí a semifinal será o primeiro do A1 contra o segundo do próprio A1,
para que haja o confronto de quem não se enfrentou ainda. Então as semifinais passam a ser disputadas em 2 Ida jogos. e volta, semifinal. Ao contrário do ano passado. E a final também. Ou seja, não vamos ter problema. Como é que vai ficar essa renda? Não, a renda será sempre do mandante, porque tudo será em ida e volta no campeonato do ano que vem. E a Copa Verde vai começar no dia 29 de janeiro, é o que está definido. Já já a gente volta para a reta final do Bola na Torre. Me faz sentir mais bem, 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 meu bem. Big bang, big bang, pra você também. Big bang, big bang, big bang, meu bem. Big bang, big bang, pra você também. Sexta-feira com din-din no bolso, futebol lá na praia mais tarde. O chuveiro acaba o calor, tá gelada, todo mundo sabe. Deixa o trabalho de lado, relaxa, me diga qual é. Felicidade é a vida suave, uma cor de todo mundo quer. E se eu tô numa roda de amigos, tá suave, tá suave. E se a cada não te der bola, relaxa, tá suave, tá suave. Se tem uma cor de gelada, tenho tudo que preciso. Tá suave. Tá suave, tá suave, tá suave, tá suave, tá suave. Cerveja Gold. Tá bonita, tá gostosa, tá suave. Tá suave. Beba com moderação. Chegou a hora do campeão da torcida, o Trigolino. A linha mais completa e saborosa de biscoitos, feita para torcer pelo seu time do coração. Trigolino é gostoso, é crocante, é saboroso. Tem creme cracker, rosquinhas, wafer, amanteigados, recheados, salgados. Então, meu amigo torcedor, você já sabe, na hora da fome, o Trigolino é o campeão. Biscoitos Trigolino, nada vai estragar o seu dia. Tem um mundo de gente em tudo que a gente faz. A nossa marca em tudo que a gente gosta. E a nossa essência em tudo que a gente quer. Tem um mundo de gente em tudo que a gente já foi. E muito de nós em tudo que ainda queremos ser. O que fizemos até agora é só uma amostra de onde podemos chegar. Juntos. Me faz sentir mais bem, 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 meu bem. Big bang, big bang, pra você também. Big bang, big bang, big bang, meu bem. Big bang, big bang, pra você também. A 7ª edição do Prêmio Diário RBA de Publicidade está entrando em sua reta final. Chegou a hora de conhecer as grandes mentes do mercado publicitário paraense. Cruze os dedos e boa sorte. Realização Diário do Pará. Patrocínio Alepa. Não perca tempo. Líder. Você é líder do líder. A linha infantil Blossom Kids tem produtos para cuidar dos pequeninos e até de gente grande como eu. Tem shampoo que não arde os olhinhos, tem condicionador, sabonete líquido, talco líquido, óleo vegetal para hidratar e cuidar da minha higiene e creme para pentear meus lindos cabelos. Ah, e as embalagens vêm com meu amigo ursinho, estrelinhas e patinhas coloridas. É muito divertida. Blossomville, a arte de fazer beleza desde pequenininho. Dia 7 de dezembro, véspera do feriado, na Assembleia Paraense. Um dos maiores nomes da música popular brasileira, Jorge Versilo. Vendas, mesas, ingressos e camarotes. Lojas Overende e Celcarte. Dia 7 de dezembro, véspera do feriado, na Assembleia Paraense. Jorge Versilo. Participação, DJs Kleber Barros e Rodrigo Mutran. Informações, 981630707. Apoio Tijuca. Nesta terça, um produto, 3 técnicas diferentes, 14 pratos e muita pressão. Deixa eu dar uma cor nesse prato. Você é louco, o que você tá fazendo, brother? A cozinha vai pegar fogo e alguém vai se queimar. O que é isso aqui? Como assim? Você não gostou? Perigoso. Nesta terça, 10h30 da noite, Masterchef
sensacionais. Oferecimento Nassau. É tempo de vencer. Agora é hora da capa do Super Bola. Vamos conferir aqui na Super Tela LG tudo deles. O final de semana foi marcado por conquistas no Pará, no Brasil e no mundo. O Pinheirense ganhou o título da Segundinha, já o Palmeiras confirmou o seu N campeonato brasileiro. Na Fórmula 1, Nico Rosberg festejou o primeiro Mundial. Falar em Palmeiras, o meu abraço ao querido amigo Pop, a Valentina, todo mundo comemorando o título do Palmeiras, título merecido. Lembrando que no Palmeiras, além do Cuca, que foi jogador e técnico do Clube do Remo, tem o paraense Eric no elenco, o garoto Eric, que foi do sul do Pará direto para o Goiás, e o Thiago Martins, que foi zagueiro do Paysandu na temporada passada no Campeonato Brasileiro. Também teve da Série boa B. participação, né? Boa Chegou até a participação. marcar gol em algum. Enfim. Bom, esse trigolino aí é do André Cavalcante, que ele saiu rápido. Estou tendo a honra de receber aqui e por você ele. vai entregar para Eu ele. pedi um pacotinho de biscoitinho aqui para ele. Tá certo. Obrigado, Gerson. Obrigado. Obrigado, Valmir. Obrigado. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Uma abençoada semana para todos nós e até o próximo domingo com o Bola na Torre. Tchau, pessoal. Bola na Torre. Oferecimento. Tudo aqui tem. Quer vender ou comprar? Tudo aqui tem.com.br. Draft. Pecado é escolher outra. Biscoitos Trigolino. Nada vai estragar o seu dia. Laboratório Amaral Costa. Uma história de carinho com você. E Big Ben. Porque sua saúde é um Big Ben. Fundo dolor, comparezco para informar a nuestro pueblo, a los amigos